Meus amados irmãos, nós já terminamos há um tempo a exposição do livro de Gênesis. E apesar de que hoje nós vamos trabalhar ainda em Gênesis, mas não dentro daquele projeto sequencial, porque, como eu disse pela manhã, nós vamos já na nossa escola bíblica dominical ter um estudo que fala sobre a questão do desejo, da sexualidade e de aspectos que envolvem essa área da vida humana. E então se fala muito sobre homossexualismo no tempo presente, fala-se, as propagandas da televisão apelam muito para a sensualidade e tantas coisas dessa natureza. Então é necessário nós termos uma palavra, uma pregação, já para estar preparando a igreja do Senhor para esse momento onde a revolução sexual trouxe aí alguns desdobramentos que nós estamos encarando no nosso tempo presente. E além desse aspecto, de falarmos um pouco sobre isso, nós também demos uma pausa para começarmos um outro livro. E eu já escolhi o livro. Nós vamos partir já no mês de dezembro, não do primeiro livro do Antigo Testamento, mas nós vamos agora para o primeiro livro do Novo Testamento, e depois nós vamos abordar então sequencialmente o livro de Mateus como explanação bíblica, agora fazendo essa ponte para a nova aliança e os aspectos do cumprimento da promessa na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, pensando um pouco sobre essa questão do que eu falei para hoje, nós vamos abrir a Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 2, o último versículo do capítulo 2, e depois nós vamos estudar uma parte do capítulo 3, verso 24 do capítulo 2, depois nós vamos ler o verso 1 do capítulo 3 até o verso de número 15. Todos encontraram aí? Gênesis capítulo 2, verso 24, depois Gênesis 3, do verso 1 ao verso número 15. Nem vou dar muito tempo para você procurar, porque é fácil, Bem no comecinho da sua Bíblia aí. Diz assim um texto bíblico: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 25 também. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso,
Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, até aí se faz necessária a nossa leitura. Meus amados irmãos, esta semana que passou, porque hoje nós já iniciamos uma nova semana, viralizou um vídeo na internet, não só um vídeo, mas algumas fotos a partir desse vídeo, de duas crianças, adolescentes, se beijando, e numa comemoração de aniversário de 12 ou 13 anos. E então eu tive o desprazer de ver esse vídeo, até mesmo o parabéns cantado vinha com palavrões, com palavras chulas, de baixo calão e palavras obscenas. Uma contrafactura do parabéns para você, vindo com outros termos envolvendo uma relação homossexual e de uma sexualidade desprezível. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, como eu já comecei a salientar antes de ler o texto, nós encontramos uma promiscuidade muito grande, e nós encontramos os meios de comunicação e a própria cultura, a própria sociedade disponibilizando material quanto a esse quesito para tornar um tanto quanto aceitável à nossa sociedade a perversão no campo da sexualidade. Quando nós olhamos para o marxismo, e é dentro desse aspecto que o marxismo cultural procura permear na sociedade os seus ensinamentos esdrúxulos à palavra de Deus, nós encontramos um texto que é basilar dentro do contexto marxista para a destruição da família. Nós temos, um ano depois da morte de Karl Marx, Engels, que é o seu companheiro, ele lança um livro com base no que Karl Marx havia escrevido nas anotações, nas notas do seu amigo. Esse livro se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E ele diz nesse livro que a família, o foco dele é a propriedade privada, e ele diz que a família é a base de que a propriedade privada e a sociedade vá de mal a pior dentro de um particular. E eu vou explicar o que ele quer dizer nesse livro. Segundo eles, porque um se apropria da ideia do outro e os dois caminham juntos, eles têm o seguinte pensamento, que no começo das civilizações não existia família. O que existia era uma relação grupal. O que isso quer dizer? Vários homens possuíam várias mulheres daquela civilização, daquela tribo. Então não existia pais próprios das crianças. Ninguém sabia quem era o progenitor. Por quê? Porque todo mundo estava junto e todo mundo tinha relação sexual e todo mundo tinha tudo em comum. A partir do ponto em que o ser humano, dentro dessa evolução, segundo o pensamento marxista, ele começou a se apropriar de um pedaço de terra e fez daquele pedaço de terra a sua propriedade privada. Ele pensou: como eu vou trabalhar, para quem eu vou trabalhar, e depois da minha morte eu vou deixar o meu labor, o fruto do meu trabalho para quem? Então, segundo esses dois pensadores, a família começou a ser estabelecida a partir da busca da propriedade privada, e aí as pessoas começaram a pensar naquilo que é chamado de capitalismo, de enriquecimento, e aí houve então as discrepâncias sociais, enquanto nós tínhamos esse relacionamento grupal, e quando nós não tínhamos família, a própria civilização, que aí tinha as suas lideranças, os seus pares, a ideia era prover educação para todos de uma forma igualitária, era cuidar de todos sem uma deferência para alguns e uma preferência para outros, e assim é o pensamento deles. Então, segundo essa filosofia, a família é a desgraça da sociedade.
É esse o pensamento. E essa expressão é forte porque é para ser forte mesmo. Porque eles tendem a destruir a família dentro de um pensamento anti-Deus. Nós sabemos que Marx era ateu. E pensando nesse aspecto, nós encontramos a nossa cultura pensando da mesma forma. Lógico que alguns nem sabem disso, né? Mas uma revolução no campo da educação, no campo da sexualidade, em todos os outros campos, vem a partir desses conceitos que foram criados ao longo do tempo. Pensando um pouco sobre isso, nós olhamos a própria Bíblia e encontramos na Bíblia algo que é totalmente contrário a esse ensinamento desse livro e desses autores. Nós encontramos aqui Deus criando a família. Nós lemos o verso 24, que diz que Deus planejou o homem, Deus planejou a mulher, criou os dois, e então deu um para o outro, e eles constituem família e tudo mais. Então nós encontramos uma contraposição do pensamento cristão, do pensamento marxista. Por isso, já digo de antemão que é impossível um cristão viver aceitando qualquer realidade que venha nos termos do marxismo, e um pensamento antagônico ao próprio cristianismo. E nós precisamos entender então que a nossa Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, diz como aconteceu. E não só dentro desse aspecto, ele é a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Nós consideramos a palavra de Deus é a nossa regra de conduta. E é ela quem normatiza a nossa relação de parceiros, é ela que normatiza toda a nossa existência. Tudo que diz respeito à vida e à piedade que Deus quis revelar para o homem, Ele deixou na Bíblia. Então nós temos a palavra de Deus como o manual, como a nossa regra de conduta para agradarmos a Deus dentro do projeto de estabelecimento da criação do próprio Deus. As pessoas dizem que aquilo que é normal é o que a maioria acaba fazendo. Então, eles dizem o seguinte: se o homossexualismo, se uma vida poligâmica e tantas outras realidades, divórcio e todos aqueles que estão no campo da sexualidade da família, se tudo isso for mudado dentro das gerações, então nós nos adequamos e nós precisamos aceitar, porque o normal, e eles dizem que normal é aquilo que acontece na sua amplitude, e ali então passa a ser comum, aquilo é o que deve ser aceitável e deve ser o padrão. Mas não é bem assim que nós entendemos. Inclusive a própria palavra normal vem de norma. Então nós não entendemos que a norma é o que a maioria faz, mas a norma é aquilo que Deus determinou e aquilo que Ele tem para nós. Pensando dentro desse aspecto, tanto a ideologia de gênero, quanto tantos outros valores que nós encontramos na sociedade, que na verdade não são valores positivos, aqueles valores negativos, eles estão em conflito direto com o que a igreja pensa. Porque a igreja acredita que o que Deus estabeleceu é o que Ele quer para as nossas vidas. E pensando um pouco sobre essa questão de sermos normatizados pela Bíblia e referenciados pelo que o Senhor Deus estabeleceu para nós, nós precisamos entender que a inércia e a passividade diante do que tem acontecido no mundo, com uma filosofia de que, não vamos entrar em embate não, nós não podemos nos posicionar, essa não é uma atitude cristã, não é uma atitude válida, e nós precisamos falar, nós precisamos alertar, nós precisamos ensinar. É por isso que eu fiz questão, como pastor dessa igreja, de falar sobre esse aspecto, que é um aspecto um tanto quanto delicado para se falar, mas ainda assim nós precisamos entender que Deus nos deu a palavra dele e que nós temos a responsabilidade de ensinar a igreja, de ensinar aos nossos filhos, de ensinar à sociedade aquilo que Deus legou para nós, um ensinamento saudável, um ensinamento correto, o padrão que ele estabeleceu para nós. Então, nós precisamos
acima de tudo, defender como apologetas, e a apologia quer dizer defesa da fé, a apologeta é aquele que defende a sua fé. Nós precisamos entender que precisamos ser treinados, ensinados para protegermos aquilo que nos foi entregue no passado pelos santos. Então nós temos que proteger o sistema de doutrina, o ensinamento que o próprio Deus nos deu, que os apóstolos nos legaram e que os profetas também nos deram. Nós precisamos ter isso em mente. Além de tudo, nós precisamos entender que nós temos que treinar a nossa geração, os nossos filhos no caminho da fé. Portanto, nós não podemos deixá-los à mercê do colégio que tem os seus ensinamentos culturais contrários à palavra de Deus, e então não tocar nesses assuntos. Nós não podemos pensar assim. E também, por fim, nós precisamos entender que nós não negociamos os valores cristãos, porque o próprio Deus nos legou esses valores, e quando nós nos desvirtuamos do projeto de Deus, nós não o glorificamos. Então, por fim, e não menos importante, é justificável esse ensinamento, ora aqui feito, pelo fato de que nós precisamos glorificar a Deus dentro do projeto que Deus estabeleceu para nós, dentro do padrão que Ele estabeleceu para nós. Portanto, nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: a sexualidade em Gênesis e a guerra cultural. Esse é o nosso tema. E por que eu selecionei esse texto? Primeiro, porque nós temos a criação de Deus, do casal, da família, e nós temos em Gênesis a ordenança do Senhor: crescei e multiplicai. Então nós temos a família, nós temos a sexualidade aqui no próprio texto. Nós encontramos também no próprio texto a presença de Satanás, que vem enganar. Portanto, nós temos o nosso inimigo, que é retratado aqui no texto, como aquele que veio para deturpar as relações humanas. Nós temos a queda, e por causa da queda, toda a nossa vida foi afetada, inclusive o campo da tentação na área sexual, a própria destruição da família, a própria destruição do padrão de Deus, da sexualidade e tudo mais. E nós temos no último versículo que nós lemos, o verso de número 15, a expressão da inimizade, que aponta para uma guerra, para uma luta, para um problema e para dois lados que estão em conflito. Então, portanto, esse texto ele é justificável diante dessas realidades. E ele é também um texto paradigmático dentro dessa relação de que aqui nós encontramos a causa do problema que nós estamos vivenciando hoje. E nós também temos o objetivo de Deus, o planejamento de Deus para a família. E dentro desse planejamento, se nós retornarmos para esse padrão, nós estaremos agradando a Deus, porque Deus nos criou desta forma. Diante dessas palavras iniciais, agora nós gostaríamos de abordar o texto e de trazer as implicações para a nossa vida prática. Primeiro, nós encontramos no verso 24, como eu já falei, o casamento, né? Deus planejou um homem para uma mulher. Ele não planejou dois homens para uma mulher, duas mulheres para um homem. Ele não planejou um homem para um homem ou uma mulher para uma mulher. Ele planejou e ele criou o homem e a mulher. E os dois, quando se unem em matrimônio, se tornam uma só carne. Então nós temos aqui um texto paradigma que é dentro do propósito de Deus, e Deus nos criou assim, e qualquer realidade que seja contrária a esse texto é contrário à própria Bíblia, ao próprio padrão de Deus. Logo no verso de número 25, nós temos ainda o homem em estado de perfeição, o texto falando que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Então, aqui nós já encontramos a perfeição que protege o homem dentro desse aspecto da questão da sensualidade e da sexualidade. Por quê? Porque eles eram um casal, e esse texto vai ser colocado como que pavimentando o que vai vir logo depois, porque o homem e a mulher vão ficar com vergonha da nudez, e nós já encontramos aqui dizendo que no estado de perfeição eles não se envergonhavam. Então a sexualidade não era um problema para eles. Após a queda, o primeiro sintoma reflete exatamente no corpo do homem, quando estes sentem vergonha
pelo fato de estarem nus. Então esse texto também se justifica dentro desse aspecto de uma mudança de padrão antes da queda. Pensando um pouco sobre essa questão de que eles estavam nus e não se envergonhavam, o que nós temos aqui com a nudez, a implicabilidade da vergonha que eles tiveram e tudo mais. O interessante é que a pessoa que está pelada, que ela está nua, ela está vulnerável. Agora, nós precisamos entender que o fato de alguém estar nu, isso, se você se apresentar nu diante de uma outra pessoa, em estado de perfeição, isso era tranquilo, mas depois da queda nós temos algumas complicações. Quando a pessoa está nua, despida diante da outra, ela tem a confiança na outra pessoa, e ainda assim ela está vulnerável. Não sei quantos aqui já passaram por isso, as mulheres muito mais, porque cuidam do seu corpo, mas eu não sei quantos homens, em uma minoria, mas eu acredito que muitos homens já passaram por isso também, mas numa comparação ainda assim muito menor do que as mulheres, já foram para o médico e tiveram que se despedir diante do médico. Não tem aquele sentimento de vergonha, existe, mas por que você consegue se despedir diante do médico? Primeiro, porque você confia no profissionalismo dele. Depois, você está precisando de uma ajuda, então você é franco, você tem uma franqueza e você acredita que dentro dessa franqueza, dentro da sua necessidade, o outro que está lhe vendo nu, ele vai apenas tratar você e não vai abusar daquela sua condição de vulnerabilidade. Portanto, esta é a figura que nós encontramos, podemos dizer assim, em um mundo onde não há pecado, não há uma intenção de se aproveitar da vulnerabilidade do outro, e existe confiança, mas na queda, logo depois no capítulo 3, eles se sentem envergonhados. Por quê? Porque agora eles são alvos de olhares, e a maldade está no coração, e agora eles vão olhar com um olhar malicioso, e alguns problemas vão surgir a partir daí. A vergonha, portanto, traz essa implicabilidade no aspecto de uma falta de confiança, de uma quebra de confiança, no sentido de culpa, no sentido de falhas e tantas outras implicabilidades mais quando nós olhamos para o texto. Não há mais uma moralidade no campo da sexualidade como era antes da queda. Agora existe um problema aí, e esse problema então precisa ser resolvido. Quando nós olhamos agora já para o versículo 1 do capítulo 3, nós encontramos a seguinte expressão: mais a serpente, mais sagaz. Preste atenção nessa expressão, mais sagaz, porque o autor de Gênesis, ele faz um paralelismo aqui. Ele faz um jogo de palavras, porque a palavra nudez no hebraico é a mesma palavra de sagaz, não é uma palavra diferente, a expressão é a mesma. E quando nós olhamos para esta ideia de palavras que são as mesmas dentro dessa ideia de sagacidade, do fato da serpente ser astuta com a nudez, qual é a ideia do autor e por que ele usa a mesma expressão logo no verso 25 e no início do versículo 1, logo é uma sequência, Porque ele trabalha com esse jogo de palavras. Ele quer relacionar a vulnerabilidade do casal, o fato deles estarem vulneráveis, com o mal externo que vem então destruir a vida do casal. Logo, dentro desse pensamento, mesmo que dentro de uma vulnerabilidade alguém tenha boas intenções, aquele que é externo, aquele que está numa posição externa, tem influência de destruir através de uma sagacidade, através de um pensamento astuto. E então o texto quer relacionar a vulnerabilidade do casal com uma atividade de Satanás, de destruição. E nós precisamos entender que as famílias muitas vezes estão assim, vulneráveis, e a sagacidade do mundo, de Satanás, a esperteza do diabo, acaba se relacionando com as destruições, por causa que não há uma proteção, porque as pessoas não entendem que estão em guerra e que precisam defender, se proteger diante desse aspecto.
A primeira lição, portanto, dentro de várias que já estão imiscuídas aqui nos nossos ensinamentos, mas a primeira lição mais aberta, a primeira lição, a primeira aplicabilidade já mais diretiva, está no campo de que a sexualidade na nossa sociedade está ligada diretamente ao mundo caído. E isso faz com que o mal, a artimanha de Satanás, se introduza nas nossas famílias, na nossa vida. E nós precisamos entender que quanto menos vulneráveis nós estivermos, menos a sagacidade de Satanás conseguirá penetrar na nossa mente, nas nossas atividades, na nossa moralidade, na nossa vida cristã. As filosofias sexuais, elas são muitas vezes atrativas. Às vezes a ideia é: você não está satisfeito com a pessoa com quem você está, então procure se satisfazer, você precisa ser feliz. Então a sagacidade de Satanás, até mesmo em usar a figura da serpente, traz todo esse aspecto de enredar, de destruir, de vãs filosofias, de filosofias sutis que procuram, então, através da nossa vulnerabilidade, destruir o princípio bíblico. Então nós precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração o princípio de que nós precisamos ter a nossa segurança em Deus e na palavra de Deus. Aquele casal mesmo vulneráveis, os dois poderiam e deveriam se valer da palavra de Deus como defesa diante das artimanhas de Satanás. Mas a filosofia do diabo, a sagacidade e o intento de Satanás em ser meticuloso e articulador levou aquele casal à destruição. Então nós encontramos a ardilosa distorção das palavras de Deus por parte de Satanás e a sutilidade do engano, que não se manifesta abertamente. Não é assim: olha, Deus é um camarada mau, Deus Ele quer que vocês morram, e coisas que eles assustariam logo de imediato, né? Ele vem com a sutilidade. Satanás disse isso que eu acabei de dizer, mas não nesses termos. Ele pegou a própria palavra de Deus, o que Deus disse, e ele foi distorcendo. Então a sagacidade está exatamente aqui, e é o que a sociedade tem feito hoje em dia, né? Tem distorcido muito do que o cristianismo tem dito. Essa ideia de sermos homofóbicos não é verdade. Nós não somos homofóbicos, nós amamos todos, independente das pessoas, oramos pelas pessoas, mas a sutilidade vem nesses termos, quando procuram minimizar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus e caminhar para filosofias esdrúxulas e errôneas. Só para vocês terem noção, dentro desse aspecto de uma reinterpretação, muitos cristãos discordam, não vou dizer muitos, né? Vou melhorar aqui a formulação. Alguns cristãos que hoje pensam que a igreja pode ser uma igreja de homossexuais. Nos Estados Unidos tem até uma igreja de nudismo, onde as pessoas vão nuas para a igreja, e tantas outras coisas mais que infelizmente a gente vê na sociedade, na televisão, nos meios de comunicação. Quando nós olhamos para essas questões, todo mundo tem uma defesa. Se você perguntar: por que você está fazendo isso? Ele vai dar uma defesa, e muitas vezes a defesa parece que é até legal. Olha, não é que ele tem razão, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas na verdade eles pegam algumas coisas e distorcem. Por exemplo, aqueles que pensam que o homossexualismo é cultural, no aspecto, a condenação do homossexualismo é cultural, era porque era da época, nós ouvimos muito disso. Nós encontramos uma reinterpretação de textos bíblicos que falam sobre o homossexualismo. Por exemplo, quando nós encontramos alguns textos que combatem o homossexualismo, eles dizem o seguinte, dentro da reinterpretação: o que Paulo estava dizendo lá em Romanos, que Deus entregou as paixões infames, e que eles usam o contato natural de homem com homem, mulher com mulher, e que isso é torpeza. Na verdade, o que Paulo está falando ali é que as pessoas estão pegando pessoas que são heterossexuais e estão incentivando para que elas sejam homossexuais.
Então, é um argumento falaz, sutil, dentro do aspecto de que o padrão heterossexual é um padrão aceitável, mas o homossexual também é aceitável. O grande problema está quando você quer fazer com que um homossexual seja heterossexual, quando na verdade ele não é. Então, o que Paulo estava falando era isso. E outros textos mais, como por exemplo de Sodoma e Gomorra. O que está sendo condenado ali não é o homossexualismo em si, mas o fato do estupro dentro do contexto homossexual. Por quê? Porque aqueles homens queriam pegar à força outros homens. Então não é a homossexualidade que está sendo condenada ali. O que está sendo condenado é o forçar. E são cristãos que estão fazendo essa reinterpretação, e infelizmente, como vocês sabem por aí, já até estão fazendo bíblias, tirando esses textos ou até mesmo readequando os mesmos para uma luta que está caminhando cada vez mais a passos largos, a passos céleres para a destruição das famílias. Olhando ainda para o fato de Satanás ser sagaz, no fato de ser falaz e tudo mais em relação ao engano, nós encontramos a seguinte palavra de Satanás à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha a sagacidade, olha o argumento falacioso de Satanás. Ele está querendo retirar Deus da jogada, ele está querendo retirar Deus. E para que ele possa retirar Deus, ele quer colocar Deus como alguém que é restritivo, alguém que até mesmo está dizendo o seguinte: Deus não quer que vocês sejam felizes porque ele proibiu alguma coisa para vocês. É certo que ele disse que vocês não podem comer de todo fruto, ele está sendo restritivo. Então é uma pergunta que tem o seu veneno ali no bojo, e isso tem acontecido para desvirtuar. Aqui está a base da guerra cultural, quando nos argumentos, no ensinamento, os inimigos de Deus procuram colocar Deus como alguém tirano, como alguém que não quer o bem, como alguém que não deveria estar presente ali, alguém que deve ser retirado do cenário. Então nós encontramos o evolucionismo, o marxismo, o próprio ateísmo procurando ensinar que a ideia da existência de Deus é algo que é questionável. Então não há espaço para Deus no cenário. Por quê? Por causa desses outros aspectos. É Satanás com o seu argumento destrutivo. E se Deus não estiver presente, portanto nós não temos um padrão de moralidade, nós não temos alguém que diz isso é certo e isso é errado. Se você, por exemplo, que tem o seu filho, você olha para o seu filho quer fazer o que ele quer. Você chega e fala bem assim: olha, meu filho, não é assim, aqui existe uma autoridade, aqui seu pai vai lhe ensinar, e então você, como pai, vai normatizar a conduta do seu filho. Se tira esse papel, se tira a presença do pai, pense como a sociedade fica, pense na anarquia, na destruição. Então o que essas filosofias procuraram fazer ao longo do tempo e chegando até o nosso tempo presente, para que a destruição no campo da família, da sensualidade, da sexualidade esteja da forma que está no fato de retirar Deus de cena, está no fato de colocar Deus como alguém mau. Se Deus é bom, porque há tantas coisas que acontecem assim, assim, assim. E essas três filosofias, marxismo, ateísmo e evolucionismo, caminham de mãos dadas, como sendo filosofias anti-Deus, e nós não podemos ficar de braços cruzados e achar que está tudo bem, e deixar com que os educadores e as pessoas que são anticristãs assumam o papel de detentoras da verdade e venham propalar, venham ensinar esses conceitos antagônicos à palavra de Deus e esdrúxulos a verdade das Sagradas Escrituras. Nós precisamos nos manter firmes no ensinamento e naquilo que Deus disse. Portanto, na guerra cultural, os oponentes da fé e da verdade, eles não estão com uma filosofia que não seja atrativa. É uma filosofia atrativa, mas pecaminosa. O pecado atrai, e essa filosofia é de negação de Deus, é de negação da verdade. E o interessante é que eles não negam a verdade objetiva.
o que eu quero dizer com negar verdades objetivas? Eles não negam, por exemplo, que isso aqui é vidro. Eles não negam que esta cor aqui na borda é amarela. Eles não negam essas verdades que são objetivas, mas eles negam as verdades que estão no campo da moralidade. Eles negam dentro desse aspecto de que, olha, isso aqui pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Vem relativizar. E além disso, eles vão dizer, olha, não há moralidade, cada um faz o que quer. A filosofia, por exemplo, evolucionista diz o seguinte: você vê uma relação monogâmica entre os animais? Não, você não vê uma relação monogâmica entre os animais. Por quê? Porque é a questão da evolução. Então o ser humano evoluiu lá dos animais primitivos. Então esse conceito de ter um casal, de ser um casal, de ter uma família, isso é contrário à questão evolutiva. Não há campo da moralidade. É por isso que o homem trai mesmo. Você vê como os homens traem, fica com uma, depois fica com outra, é porque ele é assim. O macho é assim por causa da evolução. Não existe uma relação monogâmica, e tudo conflita com a palavra de Deus e é contrária à palavra de Deus. Portanto, são argumentos falaciosos que procuram tirar Deus, procuram tirar a moralidade, procuram tirar o certo e o que é errado. Foi assim que Deus disse mesmo? Olha, não sei não, hein? Não sei não. Essas foram as palavras de Satanás para Adão e Eva. Portanto, nós precisamos entender que as acusações, elas são sutis e elas estão no campo da ordenança divina. O que foi que Deus disse? Não coma de qualquer árvore. Não coma de qualquer árvore, a questão aqui, não é toda árvore que eu posso comer? Tem uma restrição? Então existe uma ordenança de Deus. Deus disse que é assim, eu tenho que fazer assim. Então se eu retiro do campo das atividades humanas, do que é certo e o que é errado, o que Deus disse, então eu estou minando a base para que toda a estrutura venha a ruir. Então, quando nós pensamos na ordenança divina sendo atacada, a palavra de Deus sendo atacada, e esse aspecto de que essa palavra de Deus é dura, ela é restritiva, então não é bem isso que nós temos que apregoar e falar por aí. Deixe isso, viva uma autonomia. Deus falou que era assim, mas não cumpra o que ele disse não. Procure a sua liberdade, procure a sua felicidade. E então a liberdade é para fazer o que é errado, mas na verdade leva para a escravidão e para a destruição. Assim é o engano. E o interessante é que no verso de número 4, a serpente diz o seguinte, quando Eva diz que eles haveriam de morrer se eles comessem daquele fruto. E então a serpente, que é Satanás, diz o seguinte: é certo que não morrereis. Dentro desse aspecto, o que Satanás está querendo fazer é dar tranquilidade no campo do cumprimento da obediência de Deus, dando à mente de Eva uma liberdade e uma tranquilidade quanto a uma punição. Não há punições, não vai haver punições. E aqui Satanás tem ganhado muito terreno. Por quê? Porque quando se retira esse aspecto punitivo, as pessoas querem fazer o que elas bem entendem. Então, leis antigamente mostravam, por exemplo, que o adultério era algo que a própria lei já previa isso, era um erro, era algo que era condenável pela própria lei, e depois se tirou isso da lei. Nós encontramos as punições sendo abrandadas para que a pessoa possa fazer o que ela bem entender. Antigamente, os pais chegavam e falavam bem assim: meu filho, olha, você não vai sair tarde da noite, você não vai ficar com a sua namorada em determinados locais e tudo mais. Quando se quebra esse princípio de autoridade, quando se tira esse senso de punição, e não só o senso da punição, mas tira a própria punição, então o freio
não está mais em atividade e a pessoa desenfreada corre para fazer aquilo que é errado. E foi exatamente essa ideia que Satanás colocou no coração do casal, dizendo: vocês não vão morrer, não há punição, não há problema nenhum em vocês desobedecerem a Deus. Então é isso que a sociedade tem procurado fazer. Eu tiro de leis, eu tiro da sociedade a mentalidade de que aquilo é errado e que precisa ser punida em algum aspecto, de que aquilo é faltoso. Então se torna natural e as pessoas não sabem como agir, antes haverão de agir de acordo com a própria pecaminosidade do coração. O fruto proibido aponta para qualquer desobediência a Deus, porque não existia um poder mágico no fruto, que ao passo que comesse, transmitiu o negócio, como passam nos filmes de encantamento, né? Aqueles brilhinhos, aquele som, o fruto em si, não era um poder no fruto. O que estava aqui era a desobediência a Deus, e não um poder no fruto ou coisa dessa natureza. O que estava em questão aqui é a rejeição a Deus e a desobediência ao próprio Senhor Deus. Portanto, toda desobediência a Deus é uma rejeição de Deus e do padrão moral estabelecido pelo próprio Senhor. O verso de número 6 aponta para o desejo da mulher na observação daquele fruto. Diz assim o texto: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou e comeu. O interessante é que aqui os sentidos são colocados dentro de uma questão de ser desejável, boa para se comer. Então tem um sentido, no sentido aqui da palavra, o sentido é no sentido de paladar, é o sentido do paladar, é algo sensorial, sensitivo, é algo que atrai, é algo que está voltado para uma sensação. E o interessante é que essas expressões, elas caminham juntos com a sensualidade. Por quê? Porque a sensualidade tem a ver com aquilo que é sensorial, aquilo que é sensitivo. Você está junto com uma pessoa e o seu corpo sente algo. Então eu gostaria de fazer esse paralelo com a sexualidade dentro do aspecto do fruto. Mas aqui eu gostaria de abrir um parênteses, para que vocês não me entendam mal. O pecado não tem nada a ver com sexo, e eu já falei isso aqui anteriormente, quando eu disse que era a desobediência a Deus. A desobediência a Deus. Portanto, não poderia ser o sexo, porque o sexo estava dentro do planejamento de Deus, quando Deus disse: vocês devem multiplicar, povoar a terra, encher a terra. Foi Deus quem criou o sexo, e Deus criou para ser vivido naquela esfera maravilhosa e gloriosa, que era o casamento. Então, não tem nada a ver como alguns pais da igreja no passado pensaram que o homem desobedeceu no campo da sexualidade e por isso todos nós caímos. Não tem nada a ver com o sexo. E não é esse o meu objetivo aqui, trazer a implicação de que a queda está no campo da sexualidade. Não, nada disso. Há um desdobramento e afeta diretamente o campo da sexualidade, isso sim. Então eu não estou dizendo aqui que o pecado está relacionado ao sexo, o primeiro pecado, o pecado de Adão e o pecado de Eva. O que eu não quero é interpretar o texto dizendo que foi por causa disso, mas por outro lado eu quero aplicar ao texto dentro de um paralelismo, no aspecto de que Satanás age de forma semelhante tanto num campo quanto no outro. Então o desejo, o apetite que é usado aqui, e no campo da sexualidade nós temos isso, um apetite desenfreado, um desejo e tantas outras coisas mais, nós encontramos um laço de paralelismo aqui, e é simplesmente isso que eu quero fazer. Então, explicado esse campo, para que ninguém me interprete erroneamente, nós vamos ver então a destruição dentro desse sentido da enganação no desejo. Por que é interessante ressaltarmos esse aspecto? Porque não era
pensem o seguinte: não era de forma alguma uma necessidade daquele casal quanto ao aspecto de comer o fruto. Não havia necessidade deles, como se eles estivessem privados. Olha, eu estou com tanta fome, então eu vou comer. É uma necessidade biológica, natural e que eu preciso. Não. Eles tinham todos os outros frutos. É uma questão de obediência e uma questão de desobediência. Agora, eles desejaram isso. E eu quero trazer essa mesma realidade para muitos matrimônios, onde a pessoa tem a sua esposa, onde a esposa tem o seu marido. Não há necessidade de procurar fora do casamento alguma relação sexual. Não é questão de necessidade, porque ali está. É uma questão de desobediência, é uma questão de querer o prazer desenfreado, é uma questão de pecado mesmo, é uma questão de pecado. Por quê? Porque muitas pessoas justificam o pecado. Não, olha, estava assim, a gente assiste alguns filmes, é para apimentar a relação, é porque a gente está precisando, é tudo desculpa para pecar. Tudo desculpa para pecar, não há necessidade. E a grande questão está aqui: quando nós colocamos Deus de lado e a obediência à palavra de Deus, nós procuramos colocar no lugar de Deus outra realidade que venha nos satisfazer, porque a nossa satisfação deve estar em cumprir a vontade do Senhor e no próprio Deus. No momento que Adão e Eva colocaram Deus de lado, eles colocaram uma outra necessidade no coração deles, que é uma necessidade idolátrica de servir à própria autonomia deles, ao próprio desejo, e a árvore era boa para dar entendimento. E o interessante da ironia de ser boa é por causa dessa atração, por causa dessa realidade falácia que foi colocada na mente deles, e entra em contraste com tudo que Deus fez na criação, porque tudo que Deus fez foi bom. O veredito dele era: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3, aquilo que é bom está em contraposição ao que Deus criou, que foi perfeito, agradável e magnífico, porque aquilo é pecaminoso e desonra ao próprio Deus. Portanto, aqui nós encontramos essa lição profunda dentro desse aspecto. Eles comem então do fruto, eles caem, e agora eles conhecem na prática o que é bem, o que é o bem e o que é o mal. Porque a árvore era do conhecimento do bem e do mal mesmo. E aqui a ideia é até mesmo para trazer isso que acontece no nosso tempo presente, que às vezes uma expressão ela é mal interpretada, mal vista, e uma filosofia anticristã entra naquela frase, naquela palavra de forma sorrateira, e as pessoas não conseguem perceber que de forma subreptícia o negócio adentra ali e destrói. Então a expressão conhecimento do bem e do mal, na opinião de Satanás, era ser igual a Deus, e era um conhecimento elevado, mas na prática era conhecer empiricamente o que é o bem e o mal. Agora que eles só conheciam o bem, agora eles passam a conhecer o mal, mas o mal no sentido empírico, que está neles, e a maldade do coração. Portanto, a árvore que era boa para dar entendimento, na verdade vai destruir o entendimento e a vida do próprio ser humano. É o que Tiago vai falar lá sobre o pecado que seduz, que atrai. Deus não tenta ninguém, antes a própria cobiça, o próprio pecado seduz e atrai. E depois de haver concebido, o pecado é gerado e a morte ali é gerada. O pecado é concebido e a morte é gerada. É como uma isca que você joga, o peixe olha assim, comida, coisa boa, mas por trás está o anzol. Então existe uma atração, existe algo que reluz, existe algo que chama a atenção, e esse algo é para trazer prazer, mas na verdade por trás está a destruição, e essa foi a destruição. Eva come do fruto, e o que é que faz? Dá ao homem. Perceba a força das relações sociais. Por quê? Porque a Bíblia diz que Eva foi tentada. Na estratégia de Satanás, Satanás foi primeiro em Eva para depois chegar em Adão.
E Adão cedeu porque Eva comeu primeiro. Então, dentro dessa relação social, nós não podemos achar que o outro, o nosso próximo, não tem força nenhuma nas nossas tomadas de decisões. Muito pelo contrário, no campo social, nós somos iludidos muitas vezes por aqueles que estão ao nosso redor e que fazem as coisas erradas, nos incentivam. No colégio nós vemos isso com muita facilidade, alunos e amiguinhos que falam o seguinte: vamos fazer isso, tal, e o outro quer ser aceito, acha que é legal e tudo mais, e acaba sendo levado pelo erro. Portanto, nós precisamos nos precaver em todos os aspectos. Quais são as consequências do pecado? Eles conhecem o bem e o mal na prática, eles fogem de Deus, eles procuram agora se defender dentro da própria capacidade deles, mas é uma capacidade, na verdade é uma incapacidade, porque eles vão colocar para eles uma folha de figueira, mas é frágil, não tem como protegê-los, o próprio Deus é que depois vai protegê-los. Nós temos a perda da inocência pelo fato deles estarem nus, eles escondem a nudez e tudo mais, a incapacidade de resolver o problema. Mas olhando para o próprio texto e trazendo esse aspecto da guerra cultural, nós olhamos para Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o último versículo que nós lemos aqui, e é o versículo chave, e é por isso que eu parei nele, porque diante de toda essa realidade da queda, da complicação, alguém pode falar bem assim: pronto, nós estamos perdidos então, porque se eles que eram perfeitos não conseguiram vencer, e agora, qual a boa notícia diante de tudo isso que foi falado a partir do texto e a partir do que nós vemos na sociedade? Nós vemos só destruição, nós vemos só coisas ruins, não há como ter uma solução diante desse quadro, porque se Deus criou assim e está indo tudo de mal a pior, qual a solução? Gênesis 3, verso 15, é o que é chamado do proto-evangelho, é de forma embrionária a solução da humanidade, e que vem em termos de guerra, de inimizade. Nós encontramos a expressão: porém inimizade entre ti, essa palavra é dita à serpente, que é uma referência a Satanás, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Satanás estaria em conflito direto com o descendente da mulher. Esse é um ponto específico, porque quando é falado sobre a serpente, está no plural. Quando é falado sobre a mulher, a descendência da mulher está no singular, o descendente. E a semente da serpente está no plural, os teus descendentes. Aqui, os descendentes da serpente são todos aqueles que são anti-Deus, todos aqueles que seguem a filosofia de Satanás, todos aqueles que seguem a Satanás. O próprio Senhor Jesus disse para os judeus da época que perseguiram Jesus, Jesus disse para ele que eles eram filhos do diabo. Eles não eram filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem o que o seu pai manda. Então, percebam que o que está em questão aqui é que todos aqueles que não seguem a Deus, eles seguem a Satanás. Então, são descendentes do diabo. Dentro, não de uma geração, mas dentro desse aspecto de filosofia. E o próprio texto continua dizendo que essa inimizade estaria em relação à mulher e o descendente dela. E esse descendente haveria de esmagar a cabeça da serpente, e a serpente haveria de ferir o calcanhar, apontando para a cruz, quando Satanás, as obras de Satanás, a atividade de Satanás seria destruída, seria desfeita, Jesus triunfaria na cruz, derrotando Satanás, e então isso custaria algo ao Senhor, uma ferida no calcanhar, porque é uma forma que você vai ir contra uma serpente, né? Pelo menos em tese, né? Ela está embaixo e o que é que você vai fazer então? Pisar, né? Lógico que é apenas dentro desse aspecto profético e não dentro de um aspecto literal, mas que aponta para uma realidade de que há uma ferida de Satanás no Filho de Deus. Mas o Filho de Deus haveria de destruir as obras do diabo e haveria de destruir o próprio Satanás, não no sentido de aniquilar, mas no sentido de derrotá-lo. Portanto, meus amados irmãos, aqui está a solução para o homem.
Aqui está a solução do problema. Então, nessa guerra cultural, nós não podemos achar que nós vamos vencer se nós provarmos que o nosso argumento é o melhor argumento, se nós provarmos que nós estamos certos. Não é isso que eu estou falando. Nessa guerra cultural, a grande verdade é que nós já vencemos. É o já e o ainda não. Nós já vencemos porque Cristo já venceu. E a vitória efetiva está no fato de que eles conhecerão a verdade a partir do Filho de Deus e serão alcançados pelo próprio Filho de Deus, e então eles serão resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor do Pai. É esse o aspecto da vitória, a vitória salvífica, não a vitória no campo de argumentações, não a vitória no campo de pessoas que pensam iguais a nós. Se nós fizermos que mesmo os não cristãos pensem iguais a nós, nós vamos vencer. Não, não é vitória. A grande vitória está no fato das pessoas conhecerem a Cristo e serem resgatadas por esse poder da cruz. A cruz é a salvação e a redenção, e a nossa vitória está em Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos recuar, porque quando nós recuamos, o pecado avança, e o pecado não pode avançar. E quando o pecado avança, avança até mesmo para levar os incautos que estão na igreja, porque quando eles estão na faculdade, eles são bombardeados por toda essa filosofia anti-Deus. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus avança, e o reino de Deus é chegado até nós com a presença de Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, então as obras de Satanás foram desfeitas, Cristo já venceu na cruz, e a chegada do reino de Deus implica na derrota de Satanás. Mas como eu li no livro Bom Demais para Ser Verdade, do Michael Horton, e aí eu apenas pego uma ideia que eu vi lá e modifico para o nosso contexto brasileiro. Dizem por aí que Deus é brasileiro, mas essa é uma falácia também de Satanás. Está mais para ser Satanás brasileiro do que o próprio Deus. Jesus já venceu. Apocalipse fala sobre o aprisionamento de Satanás. Satanás já foi vencido na cruz. Ele está preso, mas isso não quer dizer que ele não tem influência. E aqui é a figura do Michael Horton que eu quero falar. Ele é como alguém que está na cadeia, mas tem um celular lá e que fica ligando e dando ordens para que algumas coisas aconteçam. Ele ainda tem atividade no mundo. Eu não quero dizer que com o aprisionamento e com a vitória de Cristo na cruz, Satanás não mais age nesse mundo. Muito pelo contrário, ele está agindo, mas com certa limitação da força e do poder do Senhor, mas ele ainda está agindo nesse mundo. E aqui eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, em 2 Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que Paulo fala aqui dentro dessa relação. Verso de número 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. É para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então Paulo está falando depois da vitória de Cristo na cruz, mas o Deus desse século ainda está cegando o entendimento dos incrédulos. Ele ainda está em atividade, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E como é que essa cegueira vai ser desfeita? Exatamente no evangelho. O evangelho é que vai desvendar os olhos e vai desfazer todo o nó que já se fez, para que aquela pessoa possa então conhecer a Cristo e ser salva pelo poder do evangelho. É dentro desse aspecto que o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre as armaduras, e depois, quando ele fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos nos valer, e ele faz esse paralelo com Isaías 59, dentro da armadura de Deus, e ele vai logo depois dizer: orem por mim, para que me seja dada no abrir da boca intrepidez para a proclamação do evangelho. E é aqui que é a vitória. A nossa vitória está na proclamação do evangelho. Eu poderia pensar diferente do que eu estou falando, pensando e proclamando aqui, se eu não fosse encontrado pelo evangelho. Mas por que eu penso diferente? Porque eu entendo que eu preciso honrar a Deus, porque Ele me salvou e porque Ele me criou, somente porque o evangelho iluminou os meus olhos e a mente para que eu pudesse conhecer a Deus. Senão,
provavelmente eu estaria pensando e agindo como o mundo. E é dentro desse aspecto que nós precisamos entender que ou nós estamos do lado de Deus, ou nós estamos do lado do inimigo. Henri Van Til, que é um intérprete bíblico, ele escreve no seu livro O Conceito Calvinista de Cultura o seguinte, o que eu passo a ler. Agora deve-se observar que uma das táticas mais sutis do arsenal de Satanás é a tentativa de abordar os filhos de Deus com cantigas de ninar, para que durmam de modo a se tornarem presas fáceis em Sião e complacentes quanto ao mundo. Não pensemos que nós estamos num campo neutro e que não há guerra. A cantiga de Satanás é fazer com que nós venhamos ninar e ceder para o mundo campo. E ele ainda prossegue dizendo: Satanás faz com que o povo de Deus trabalhe com a impressão de que há uma zona neutra neste mundo, uma terra espiritual de ninguém, no qual o cristão pode ser íntimo com o inimigo sem ser punido. E aí tem um outro autor cristão, Peter Kreeft, que tem um livro que fala sobre esse mesmo assunto que nós estamos falando aqui. Ele é um escritor profícuo nos Estados Unidos, e ele vai trabalhar com a ideia de que muitos cristãos estão costurando bandeiras brancas em meio à guerra. E ele vai trabalhar com a ideia de que cristãos estão costurando bandeiras brancas no meio da guerra, dentro de uma ideia que muitos cristãos têm, dizendo que os pecados sexuais são iguais a outros. E não entendem que nós estamos em guerra. E quando nós ligamos uma televisão e de forma inapropriada, não tem nenhum objetivo, aquela cena de sexo está ali, mas aquilo tem um objetivo de enredar as famílias e de fazer com que aquilo seja natural. E o campo da sexualidade entra no nosso lar com muita facilidade através dos meios de comunicação. E ele vai dizer: aqueles cristãos que pensam que a sexualidade é como qualquer outro erro estão enganados. E ele vai colocar 7 razões que eu vou sumarizar aqui do porquê o pecado sexual é mais destrutivo do que outros. Ele vai dizer o seguinte: o primeiro aspecto é porque minimiza o pecado visível, que é sexual, fazendo com que outros que não são visíveis sejam minimizados mais ainda. Se você minimizar o pecado sexual, que é visível, imagine os outros. Esse é um dos argumentos dele, né? Segundo, porque o primeiro mandamento de Deus foi para frutificar e multiplicar. Logo, Deus tem o sexo como algo muito importante e central na vida da humanidade, e que, se deturpado, deturpa toda a vida cristã e toda a vida humana. Depois, esse é o terceiro argumento dele, que o sexo é a forma de trazer a vida. Então Deus estabeleceu o sexo para trazer vida, e quando banalizado, a vida é banalizada. Pense no filho que nasce de um relacionamento extraconjugal, que é indesejado de outra forma. O sexo é desejado, mas o filho é indesejável. Então a forma de trazer vida ao mundo é banalizada pelo próprio Satanás. E aí vem abortos e tantas outras situações mais. Dentro daquele que deveria mais defender, é de lá que vem a própria morte. O pai que mata, o pai e a mãe que matam o seu próprio filho. Depois que na relação sexual os dois se tornam um. É uma relação muito profunda, assim como a Bíblia diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também são um. Então procura dividir e destruir a unidade que Deus colocou dentro dessa distorção. A linguagem de casamento é aplicada na nossa relação com Deus. Fala-se que Deus é o nosso Pai, nós somos a noiva de Cristo, e o adultério é a figura usada na falha da nossa relação com Ele. Então há uma relação muito profunda e muito magnífica desse aspecto da linguagem de casamento e da linguagem do casal usada para a nossa relação com Deus, e Satanás procura desvirtuar tudo isso. E ele diz em sexto lugar que nenhum dos apetites da humanidade é tão loucamente fora de controle quanto o apetite no campo sexual. E por fim, o sétimo argumento dele é que o sexo não é um componente isolado e imparcial da vida humana. Imparcial da vida humana, melhor dizendo, mas é um elemento que permeia toda a vida. Na guerra cultural, nós não devemos achar que o sexo é algo e o pecado sexual é algo que a gente pode deixar, não.
Às vezes a gente condena muito essas questões no campo sexual, mas espera aí, não é bem assim não. Existem outros pecados também que as pessoas cometem, e com isso a gente procura minimizar nessa área e acaba destruindo a família quando a gente minimiza esse aspecto. Numa guerra cultural, nós precisamos entender que a destruição da família está exatamente nessa área. É o argumento dele, né? E quando nós olhamos para Gênesis, nós encontramos a destruição chegando nesses níveis. Gênesis é interessante, eu não vou fazer isso, né? O meu propósito é só estar aqui, mas só que quando nós olhamos para Gênesis, nós encontramos incesto, nós encontramos o incesto de Ló e suas filhas, nós encontramos homossexualidade, nós encontramos homens polígamos, nós encontramos Judá e Tamar, nós encontramos a poligamia de Lameque, dos patriarcas e a destruição da família. Então nós encontramos muita complicação em Gênesis na área sexual. E isso mostra a destruição das famílias e da sociedade. Inclusive, Gênesis capítulo 6 fala que os filhos dos homens pegaram as filhas, melhor dizendo, aí é aquela grande interpretação, né? Os filhos de Deus pegaram as filhas dos homens e por causa disso Deus destruiu a raça humana. Não querendo abordar aqui o que significa isso, depois em um momento oportuno eu posso conversar, mas logo em seguida fala que Deus destruiu a humanidade por causa desse ponto específico, que isso gerou a violência e então Deus destruiu, isso em Gênesis capítulo 6, então veja a seriedade do assunto, né? Quando nós olhamos para tudo isso, nós encontramos a importância da sexualidade na vida cristã, e nós não podemos nos calar. Eu não posso passar aqui e pregar sobre tantos aspectos e deixar esse aspecto da vida cristã de lado, por isso que eu me sinto impelido a falar sobre isso, porque eu preciso ensinar a igreja que Deus colocou sobre o meu pastoreio, sobre a verdade das Sagradas Escrituras e treiná-los para enfrentar um mundo tão hostil a Deus. Mas eu gostaria de ainda observar que Gênesis no capítulo 3, verso 15, que nós lemos, diz que a inimizade é contra o descendente. E aqui vem toda a questão dessa guerra cultural. Nós somos atacados, a nossa fé é atacada, mas não é contra nós propriamente, é porque nós estamos do lado de Deus. A grande realidade é que a inimizade é contra o Filho de Deus e contra o próprio Deus. A briga não é conosco, a briga é com o Senhor Deus. Eles são contrários a Deus, eles são anti-Deus. A grande questão é que nós estamos do lado de Deus e isso acaba nos atacando e vindo até nós. Mas em última instância, a revolta deles é contra Deus e eles vão se acertar, não é conosco não, é com o próprio Deus. É no caso do próprio Paulo, que estava perseguindo os cristãos, e então Deus apareceu para Paulo no caminho de Damasco e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus de forma literal, ele estava perseguindo os cristãos, mas a luta dele era contra o próprio Cristo. Então assim é com a vida cristã no tempo presente. Quando você é ridicularizado no colégio, na faculdade ou diante do seu pensamento, na verdade essa guerra é contra Deus, mas eles haverão de se ver com o próprio Deus, porque há o acerto de contas, que foi o que aconteceu com Adão e Eva quando Deus foi em direção a eles. Gostaria de findar dizendo que nós devemos fugir da pornografia, nós devemos ser contra a prática homossexual, mas não sermos homofóbicos. Precisamos orar por aqueles que são homossexuais para que eles se arrependam e enxerguem Cristo. A vitória da guerra cultural está no fato deles conhecerem quem é Cristo, e eles precisam, e nós precisamos amá-lo. Albert Mohler, que é um escritor bíblico e um pastor nos Estados Unidos, o livro que nós vamos estudar sobre esse aspecto na nossa escola bíblica dominical, fala que ele foi num debate com um homossexual e ele foi contrário ao pensamento daquele homossexual, mas ele começou, a partir do conhecimento que ele teve com aquele homem, a orar por ele para que Deus convertesse. Nós devemos desejar o bem para eles, nós precisamos orar, nós precisamos amá-los. Esse é o mandamento do Senhor. E então, dentro dessa questão, eu gostaria de dizer que Satanás, ele adentrou a esfera humana para destruir o projeto de Deus,
Mas quando Cristo veio ao mundo, Jesus veio para destruir as obras do diabo. E ele se encarnou, Cristo se encarnou. E ele se encarnou dentro dessa questão de ser o descendente da mulher. Mas não foi de um contato físico. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Maria era virgem. Então ela levava uma pureza no campo da sexualidade. Ela se preservava para o seu marido, e então Deus usou o ventre de Maria para que o Filho de Deus viesse ao mundo, para destruir as obras de Satanás, inclusive as obras no campo da sexualidade, a destruição no campo da sexualidade. Nós precisamos entender que Jesus, ele se encarnou, se fez como um de nós, foi tentado à semelhança de nós, e ele ficou firme. E ele foi resoluto no projeto dele de salvar o pecador, inclusive nos salvar também dos pecados sexuais. Portanto, se nós estamos em algum pecado nesse campo, Jesus Cristo é Salvador também nessa área para todos nós. Que Deus possa nos abençoar e que Ele possa vivificar o nosso coração na palavra dEle. Como tenho feito nos últimos tempos, eu gostaria de ler um poema que resume o que eu acabei de falar, findando assim a minha prédica. Por que será que o mundo está como está? Não precisa ser cristão para ter a percepção de que as coisas não estão boas, não. O início dessa situação se deu lá no Éden, na desobediência de Adão. Ele foi enganado por uma serpente que na verdade era o diabo. Aqui o problema começou e tudo se desvirtuou daquilo que foi planejado. A vulnerabilidade do casal mostrou a verdade que a serpente veio com falsidade. Ao invés de confiar no que Deus falou, o primeiro casal optou a seguir o viés do enganador. Essa mesma filosofia está presente nos nossos dias, que coloca no sexo haverás alegria. A ideologia de gênero é antagônica à teologia de Gênesis. O marxismo cultural é contrário à revelação celestial. A revolução sexual desvirtua a vida moral. A pornografia retira do casamento a verdadeira harmonia. Para o solteiro, a castidade exalta ao Deus verdadeiro. O sexo dentro do casamento foi ordenado e fora do casamento é amaldiçoado. O sexo foi projetado para ser heteronormatizado. Deus não criou Adão e Ivo, fez o menino para ser masculino. Deus não criou Eva e Ada, fez a menina para ser feminina. Acreditar no que Deus falou é estar em guerra contra o nosso tentador. O Deus deste século cegou a humanidade. Esta é a verdade. Eles buscam uma satisfação, não é em Deus não, mas no sexo da ilusão. E este vínculo de total prazer só será quebrado quando o grilhão que os mantém acorrentado pelo Cristo da cruz for despedaçado. Então este prazer último será mudado, e a derradeira satisfação não estará mais no sexo não, mas em Deus e no seu cuidado. Fiquemos em pé e oremos. Magnífico Deus, eterno Pai, queremos te servir com toda a integridade do nosso ser. Nós não queremos servir ao Senhor só enquanto estivermos aqui na igreja, mas queremos servir ao Senhor em todas as esferas da nossa vida, na sociedade, lutando e militando pela verdade, dizendo na faculdade que somos cristãos e que não toleramos a enganação. Portanto, Deus, que o Senhor nos preserve segundo a sua graça e que nós possamos proclamar a verdade do Evangelho para que as pessoas conheçam ao Senhor, para que as pessoas sejam salvas pelo poder da cruz. Cremos, Jesus, que o Senhor é o Deus de toda glória. Cremos que Jesus é o Senhor de toda glória e por isso, ó Pai, dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para trazer aos nossos corações o anseio do estabelecimento da verdade completa. No nome de Jesus é que nós oramos e queremos fazer a nossa parte enquanto o Senhor não volta, que é alcançar aqueles que estão ao nosso redor com a palavra do Evangelho. Agora, meus amados irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês, servos do Deus Altíssimo, detentores da verdade porque receberam essa verdade, e que essa verdade permaneça em nós e conosco até a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.